Fala galerinha iluminada, tudo bem? Meu nome é Bruno Mantovani, sou sócio na Empório Luz, uma belíssima loja de iluminação e faço design de luminárias. A minha marca Bruno Mantovani Design. Abaixo aí vocês podem acompanhar para ver mais do nosso trabalho. Fiz esse vídeo especial hoje para vocês, para mostrar esse meu trabalho aí na Bruno Mantovani Design, uma das primeiras luminárias que eu fiz aí, ó, depois de ter pego uma bronquopneumonia, ficado 2 semanas em casa. Desenhei aqui a Pão de Açúcar. Então na hora que você vai olhar no triângulo, você vai lembrar do Morro Pão de Açúcar, que ele remete, né, os 2 triângulos equiláteros aqui. E aí o que acontece? Você pode usar a peça em qualquer lado do triângulo, ó. Então essa peça eu posso ter um direcionamento para a parede, eu posso virar novamente e jogar para outra parede, e eu tenho um direcionamento nessa haste aqui de cromado. Então eu posso deixar ela ora como abajur, uma luminária de mesa, ó, tem um direcionamento, eu travo aqui na lateral, posso jogar a luz para cima e posso fazer daquele modo deitadinho. Então ela tem 4 possíveis posições e eu gosto de fazer peças personalizadas. Então aqui eu tenho nesse exemplo uma cúpula verde, acompanha o fio verde. Eu posso fazer ela laranja, preta, cru. Então pode personalizar de acordo com a necessidade e o projeto. Também gosto dessa mistura de materiais, então aqui eu tenho a madeira, o latão que não enferruja, então pode ser usado em praias, em locais, né, de maresia. E a cúpula de tecido, tá bom? Pão de Açúcar. Então aqui eu tenho um exemplo para vocês, é a luminária tripé de madeira, é um tripé fixo. Existem diversos tripés aí no mercado, internacional e nacional. E aqui eu fiz uma adaptação no modelo rígido. E a cúpula é também interessante que ela não tem aquela armação. Então ela é só apoiada, ó, tá vendo? Então você põe, você tem uma facilidade e a durabilidade dessa cúpula tende a durar mais, não precisa daquela armação. Então eu apoio aqui e aí fica a peça pronta. É outro detalhe, como eu falei para vocês, gosto da personalização. Então aqui eu fiz um projeto especial para um arquiteto, ele pediu vermelho, eu nunca tinha feito, fizemos, personaliza o fio e aí a cúpula você pode escolher. Então, por exemplo, aqui eu tenho na madeira sem a pintura, então você vê os veios da madeira, eu particularmente gosto muito. A cúpula já é um outro tom, creme, e você pode incrementar aí de vários. A gente faz luminárias grandes de pé e por aí vai, sob medida, tá bom? Aqui é o meu primeiro abajurzinho, Grapewood, que é um conceito sustentável. Aqui a gente usa umas madeirinhas de caixa de uva, caixa de morango, alguma coisa de pallet. E aí, então a gente fez uma brincadeira aqui na base, ó, reto, uma coisa mais fácil de fazer, mas que tem esse apelo sustentável e ao mesmo tempo é uma luminária bem interessante aí, e os clientes gostam bastante. Aqui nós temos a luminária zigue-zague. Eu tenho ela tanto para chão como assim para mesa. O que é legal nela? A gente consegue personalizar a cúpula e o fio. O fio eu gostei de deixar esse no tom café, que ela fica meio camuflada aqui na peça, né? Mas a gente pode fazer uma bem colorida, um amarelo, vermelho e acompanhar a cúpula, a cor da cúpula, igual a Pão de Açúcar. E aí o que é interessante, ó, ela fecha inteirinha. Eu vou fechar aqui para vocês. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil para mim. Ó, eu vou desmontar ela todinha. Ó. Então para transportar é bem interessante, ó. Você tem ela fechadinha. Aí você tira a cúpula, transporta separado e aqui você vai montando a peça, ó. Então eu venho, ó. Tem um sistema, você trava aqui, ó. E aí eu vou voltando a ter a minha zigue-zague montadinha. Legal, né? Bem versátil. E aqui, ó, tenho minhas duas novas amigas aqui do nosso cenário do Luz Decoração. Falem aí embaixo se vocês curtiram essas duas aí, se elas combinam comigo no cenário, tá bom? Quando a gente pensa em criar objetos, fazer o design, a gente tem que ser muito observador. E nisso me vem algumas ideias. Então aqui eu tenho um exemplo de uma peça já existente. Essa peça não é minha, eu sei fazer, faço até, mas assim, existe essa base. E eu adoro tubos, conexões, cobre, galvanizado. E aí eu fiz uma roupagem, uma nova coisa
nessa peça. Então aqui eu tenho a mesma base que eu tenho aqui do concreto, e aí eu tenho o tubo, que é um cobre mesmo, a conexão existente, e aí eu fiz uma roupagem nessa peça, que eu falo de conexões urbanas, é o nome dessa coleção, que aí combina com a nossa lampadinha de filamento de carbono ou de LED, como no vídeo que a gente fez aí recentemente, tá bom? E aqui eu gosto também, é uma peça que é um xodó, fiz aí em parceria com meu amigo Paulo, artesão. Eu trabalho em parceria com artesãos, eu sou basicamente uma cooperativa, então tem alguns artesãos que trabalham junto comigo e aí centraliza aqui na minha marca. Desenvolvo alguns desenhos, vem ideias deles e assim, como já dizia o ditado, sozinho a gente não faz nada. Sobra aqui madeira na obra de Jequitibá, então eu tenho uma madeira espessa, que não é fácil trabalhar, é uma madeira dura e não dá para fazer qualquer design com ela. Então eu queria pegar uma peça robusta e transformar ela numa peça leve. A solução que a gente trouxe, eu tenho ela tanto em pendente como abajur. Então a gente deu uma deslocada nela e pegou a influência de Oscar Niemeyer de repente, as curvas, e aí ficou uma peça que eu gosto muito. E aí foi o abajur ideia. Também consigo personalizar aqui, ó, fez uma pintura de cobre, mas pode fazer colorido. Abajur ideia. Bem, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Quis mostrar aqui um pouquinho das minhas peças, aí, luminárias de mesa, abajures, para vocês conhecerem a minha linha. Dê um like no canal, um joinha, se inscrevam. Um grande abraço. Quarta-feira às 11 tem mais.